Boa noite, irmãos. Que a paz esteja convosco, esteja conosco nesse começo de semana, né? Que essa semana venha a ser uma semana de bênçãos para a gente. Quero pedir aqui na nossa oração, né, que Deus venha abençoar o nosso irmão Laureci, que vai fazer uma cirurgia muito importante amanhã em Toledo. Que Deus esteja abençoando a ele e a sua família, que tudo corra bem, que aconteça um milagre na vida dele. Quero pedir também que os irmãos coloquem no coração de cada um, em relação aos pedidos das mães em oração do Ministério da Mulher, que elas colocaram as fotos dos seus filhos, para que a gente tenha os filhos cada vez melhor, cada vez mais saudáveis no caminho do Senhor. Quem puder baixar a fronte e orar, vamos pedir que o Espírito Santo venha nos iluminar nesse momento. Querido Pai, peço-lhe encarecidamente por essas pessoas as quais foi falado, por todos que estão aqui. Peço também, Senhor, por aqueles irmãos que não estiveram, que não estão aqui, que talvez estão viajando, ou talvez estão nos assistindo pela internet, pelos seus familiares, por todos. Senhor, venha trazer saúde, venha trazer paz, venha trazer momento de inspiração, venha trazer o santo estudo da Bíblia, Senhor. Venha nos dar força para que a gente consiga atender seus pedidos, que a gente caminhe no testemunho de Cristo, que a gente caminhe em seus mandamentos, Senhor. Agradeço ao Pai por estar aqui, agradeço também a Ana Lucas pelo momento de louvor, agradeço a minha família também por estar aqui, e peço que Deus venha iluminar, que o Espírito Santo venha falar a partir desse estudo, que toque o coração e que a gente tenha uma semana e uma vida cada vez melhor. Em nome de Jesus, amém. Bem, quem está com a Bíblia, nós podemos pegar João, o capítulo 4, lá no comecinho do capítulo 4, e vamos lendo juntos, para a gente fazer uma reflexão sobre o nosso estudo sobre o Evangelho. Na minha tradução, na minha Bíblia, que é a Almeida, revista e atualizada, tem o título como A Mulher de Samaria. Vamos lá. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água jamais tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao-lhe que respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tivestes,
e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu é profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém, a Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo, e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Serás, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Neste ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns para os outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar esta obra. Ok, um texto bem conhecido, nosso. Eu escolhi a última vez que eu estava aqui, falei também sobre uma mulher, que era sobre a mulher encurvada, e do milagre que Jesus fez na vida dela. Jesus fez ela olhar para frente novamente. Jesus fez ela se colocar de pé novamente. Deu-lhe dignidade, deu-lhe saúde. Né, e ela pôde, né, e ela reviveu, né, outro momento, ela pôde ficar feliz e gritar e agradecer Jesus. Aqui nós temos uma outra mulher, samaritana. Em algumas pregações, quando eu estava montando aqui o estudo, eu encontrei a mulher do cântaro, na internet, em alguns artigos, no YouTube, e também a gente pode encontrar também deixando o cântaro. Vários pastores, vários pregadores que falam sobre esse tema. É o mais longo bate-papo de Jesus com alguém da Bíblia, do Evangelho. O maior colóquio com uma mulher. Olha que interessante. Muitas vezes nós ouvimos falar por aí, principalmente, infelizmente, com algumas pessoas que não param para ler, para estudar a Bíblia, que a Bíblia é um livro machista. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Por conta de uma cultura patriarcal, uma cultura judaica, em que predominava muitos valores da época, e por que não dizer agora ainda se faz dessa forma, que colocavam a mulher como minoria em relação aos direitos. Já ouvimos falar nisso, né? E é importante a gente ter isso, ter essa espada, vamos dizer, a espada do Evangelho, que é a palavra para a gente poder dizer a essas pessoas que a Bíblia não é um livro machista. Esses dias eu estava estudando e vi que nós temos várias formas, né, de lutar contra o mal. E a única ferramenta, a única arma que nós temos de lutar, que é uma arma de ataque, é a espada, que em Apocalipse aparece aquela espada que sai da boca. A espada que sai da boca, ou a espada de dois gumes, é a palavra de Deus. Então, quando nós estudamos diariamente, quando nós lemos diariamente, nós podemos sim estar com a palavra, com a espada afiada, não é? E quando alguém fala, não leio a Bíblia é um livro machista, você pode trazer essa espada que é o Evangelho para mostrar para essas pessoas. A gente tem um convidadinho aqui, né? Bem, por que a Bíblia não é um livro machista? Bem, nós observamos durante a Bíblia inteira a atenção cuidadosa
que Deus dá a todas as mulheres que ele encontra. Alguns exemplos, né? Fatos que aconteceram, fatos importantíssimos dentro da narrativa do próprio Evangelho, que aconteceram com mulheres. Porque as mulheres têm um ministério fortíssimo. Vejam bem, a nossa igreja tem um ministério das mulheres, que está aqui, né, trazendo as orações às nossas crianças, mas a Bíblia também tem um ministério fortíssimo das mulheres. A mulher, ela é a anunciadora da boa nova mais importante do mundo, que é a ressurreição. Foram as mulheres que viram, e elas que anunciaram. A primeira mulher, né, a conversar com Jesus e abrir o coração. Aliás, a primeira pessoa foi uma mulher, que abriu uma casa, que abriu um ministério para Jesus, que foi a mãe de Jesus, Maria. Ana, a mulher de Simão, já com 70 anos, quando Jesus foi circuncidado, né, Simão, ele fala que depois dele conhecer o mestre, ele poderia morrer. Jesus criança ainda, e ela sai anunciando aos judeus que o Messias, que Cristo estava ali. E vários outros exemplos de como o ministério da mulher é forte, de como, com essa atenção cuidadosa que Deus tem com as mulheres. Então nós temos mais uma mulher, e o colóquio, ou o debate, ou o discurso maior do Evangelho, entre Jesus e uma mulher. O que ela buscava? O que ela estava buscando, vamos dizer assim, além da água? A primeira coisa que a gente pensa é que ele estava buscando água, não é? Mas o discurso não é apenas sobre água. E quando fala sobre a água, fala sobre uma água que não é aquela que ela foi buscar, aquela do poço, literalmente, né? Ela queria ser amada e ela queria entregar o seu amor. Não é isso? E algumas pessoas também, algumas vezes a gente procura algumas pregações, algumas pessoas pensam, mas essa mulher era prostituta? Ela era adúltera? Já aconteceu de você estar lendo, ouvir alguém ou pensar dessa forma? Eu digo para vocês, ela não era. Jesus já teve, né, no Evangelho, uma prostituta aos seus pés. Jesus teve uma mulher adúltera, mas essa mulher samaritana não era uma coisa e não era outra. Ela era uma mulher que não conseguia ser amada, ela não conseguia dar o seu amor para alguém, ela não conseguia firmar o casamento dela. E por quê? Ela estava no sexto marido, não é? E Jesus fala, esse que você está agora, nem é seu. Quer dizer, ela provavelmente estava pensando no sétimo, porque ela sem cessar, ela buscava aquele amor, aquela coisa, em um homem. Mas o homem que aparece para conversar com ela era o próprio Deus. Deus vem falar com ela. E a gente pode até pensar, por que Jesus manda os apóstolos fazerem compra? Vamos colocar assim, fazerem compra no mercado. 12 homens, né? Imagine, né? Quanto homem no mercado, será que ajuda ou atrapalha? Mas atrapalha, alguém falou, né? E ele queria um tempo de intimidade, ele não queria ser atrapalhado, ele não queria julgamentos, ele queria encontrar, ele teve um encontro íntimo, se me entendem, no sentido bom da palavra, no sentido de amor da palavra com essa mulher. Por quê? Porque naquela época, o homem, nós já vimos isso, o homem, ele comprava a mulher. Como assim, Leandro? Comprava a mulher? Comprava. Para ele trazer a mulher para morar com ele, ele tinha que dar um dote. Ele tinha que dar um valor para a família. Ele dava um valor, a família pedia, eu quero um exemplo hoje, 10 mil reais, 20 mil reais. O homem se sentia proprietário. Vejam bem, e pior, a lei dos judeus que Jesus critica porque ele fala, Moisés dá o direito a vocês porque vocês têm um coração duro. Mas eles invertiam a lei, né, num sentido de uma sociedade, infelizmente, nos termos de hoje, de uma sociedade machista. Então, o que acontecia? Se a mulher, vou dar alguns exemplos, não cozinhava bem,
ou olhava meio atravessado, ou não fazia o que aquele sujeito que comprou, ele largava. Ou pior, gente, se ele olhou do lado e se interessou, ele largava e a lei amparava. Então era uma lei ruim, muito ruim para a mulher. Porque quando a mulher, ela era desamparada, ela era abandonada por esse sujeito, o que acontecia com a sociedade? A nossa sociedade não é tão diferente, infelizmente. As pessoas olhavam por cima do ombro, as pessoas julgavam, as pessoas achavam que o problema era aquela mulher, porque as outras estavam em dia, vamos dizer assim, com aquela situação social. Então ela sempre em busca de ser amada. Talvez ela casou com esse marido que foi lá, comprou-a, deu o dote, trouxe-a para casa. E outra coisa que a gente vai ver na leitura, nós ouvimos na leitura, é que ela era uma mulher de gênio muito forte. Então, quando ela encontra Jesus, Jesus fala para ela, dá-me de beber. E ela olha, reconhece o judeu e fala, mas quer dizer que quando precisa, acaba toda, né, essa coisa de um homem não falar com mulher, e muito mais uma mulher samaritana. A hora que aperta, aí você vem pedir as coisas para mim. Como diria um amigo meu, ela deu um raspa, né? Olha que mulher, né? Olha o gênio dela, né? Então ela não era uma mulher que aceitava qualquer coisa. Provavelmente ela não era uma mulher que o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, ela estava no sexto, ela não aceitava pouca coisa. Era uma mulher de fibra. E se ela não fosse uma mulher de fibra, talvez Jesus não tivesse ido até lá, dispensado os apóstolos e ido conversar com ela. Para quê? Para que ela se tornasse a primeira missionária entre os samaritanos. Irmãos, cabe um estudo, é claro, eu estou falando aqui, resumindo, mas primeiro missionário entre os samaritanos, porque ela vai anunciar Jesus para os homens, e eles vêm perguntar sobre Jesus, se era o Cristo, se era o Messias. Olha como esse povo de Jesus é um povo diferente, né? Imagina, eu acredito que aqui não aconteça isso, né? Mas há alguns lugares que quando vai mandar um missionário, será que mandaria uma mulher com 5, no sexto marido e pensando no sétimo? Pensem bem, Jesus foi atrás de uma mulher com esse perfil. Mandaria uma mulher que tem fibra e que responde às coisas e que fala e que luta pelos seus direitos e se coloca de frente? Era uma mulher dessa que Jesus queria, que fosse falar para os samaritanos. Né? Imagine, eu vou pegar um outro personagem, né? Imagine Paulo. Vamos mandar Paulo de missionário? Não. Paulo é assassino. Ele é partícipe ou talvez coautor lá, quando mataram Estevão, ele estava lá. Não. Agora, a gente tem a maior parte do Novo Testamento que Paulo pregou, né? Mas ele não ia falar, vai mandar Paulo, ele anda apanhando, ele anda naufragando. Vejam bem, irmãos, que os valores de Cristo muitas vezes são diferentes. Cristo sonda o coração e a gente precisa buscar no Espírito Santo essa sensibilidade. Muito buscar, antes mesmo de tanta taxatividade, né? Vamos dizer assim. E ela foi em busca de ser amada, buscando esse vazio, achava que seria preenchido por uma pessoa. Isso também a gente sabe que é um grande problema, né? Que Cristo pode preencher esse vazio com essa água viva. Ela tinha sido humilhada, ela já teve 6 maridos, né? Ela não ia buscar a água, porque o costume era se buscar a água de manhã cedo, ou talvez no final da tarde, a hora que o sol estava baixo. Ela foi meio-dia, na sexta hora, a hora que o sol estava a pique, no momento de mais calor, e olha que lá é bem mais calor que aqui. Ela foi por quê? Porque, gente, vamos pensar um pouco, tentar entender a vida dessa mulher. Não tinha WhatsApp, não tinha grupo de WhatsApp, né? Não tinha Facebook. Então a fofoca, ela acontecia ali no tete a tete, ali se Jó, vamos buscar água lá, a gente vai botar em dia a nossa conversa. Não é só mulher que fofoca, homem fofoca até mais, tá? Mas é só o exemplo. E daí, ela não ia.
Eu vou a hora que não tiver ninguém, porque eu não quero ninguém me humilhando, eu não quero ninguém me olhando de cima dos ombros, porque provavelmente era isso que acontecia. E Jesus, conhecendo esse vazio da alma, esse vazio de não conseguir se achar, de não conseguir ser amada, de não conseguir amar, Jesus oferece água viva. A água que eu tenho, se você beber, jamais não vai precisar, não terá mais sede. Né? Vejam bem, primeiro marido não deu certo, mandou embora, desprezou. Segundo não deu certo, desprezou. Quarto, ela estava no sexto, pensando no sétimo. Se não aparecesse Jesus na vida dela, meu Deus, aonde ia parar essa conta, né? Mas Jesus apareceu. E Jesus, ele está à nossa porta batendo, né? Se a gente abrir, ele vem e ceia com a gente. Não é verdade? Não é isso que está escrito? Cansado da viagem. Olha, vejam bem, Jesus, dificilmente você vai ler o Evangelho e vai encontrar ele dizendo, eu estou cansado. Mas ele estava cansado, né? Por volta do meio-dia, ele fala, vão lá no supermercado lá, os homens, né? 12 homens, que eu vou ficar por aqui. Ele queria esse encontro. E a mulher carregava um cântaro, né? A gente vê lá na imagem bacana. É diferente, né? Porque quando eu era bem menino, na nossa vila, tinha uma mulher chamada Dona Sebastiana, e ela carregava uma lata na cabeça. Né? E ela descia a rua, e aquela lata vinha cheia de coisas. Né? E eu era novinho, pensei, o que será que tem dentro daquela lata? Né? Eles carregavam cântaros. Né? Ele é diferente, mas a gente conheceu. Por quê? Porque quem levava a água para dentro de casa era a mulher. O homem, na época, nem hoje, né? Se tivesse que carregar a lata, né? Ele não levaria, né? Hoje a gente, que bom, né, que a gente tem água encanada. Mas ela foi buscar água para levar para casa. Ela cuidava da casa, né? E esse cântaro, né? Ela corta, vamos dizer, escolhe a melhor hora, vai lá buscar a água, e ela tem um encontro com Jesus. Jesus manda os discípulos, e ela fica. A mulher samaritana vem buscar água, né? E fala para ele. E Jesus puxa assunto. Ó. Jesus está ali, olha, o que eu vou falar para essa mulher? Porque eu preciso dialogar, eu preciso puxar uma conversa aqui. Eu preciso evangelizar, eu preciso dar a boa nova. Ele pergunta, dá-me de beber. Ele pede. E ela, como tu sendo judeu, olha que ela tinha um gênio forte, né? Tipo, homem não fala com mulher sozinha. Isso era costume. Ainda mais sendo samaritano. Judeu não fala com samaritano. Se a gente puxar um pouquinho a história, a gente vai lembrar que lá atrás, o filho de Salomão, Roboão, né? Ele faz toda uma atrapalhada. Né? As 12 tribos de Israel dividem-se. 10 ficam no norte, com o reino de Israel, com a capital de Samaria, e 2 ficam no sul, com o reino de Judá, na capital de Jerusalém. O que acontece? Ali o reino de Israel, ele começa a se misturar, ele era muito próximo do mar, e eles começam, a gente vê, se a gente lê o livro dos reis, Reis 1, Reis 2, Crônicas 1, Crônicas 2, a gente vai ver que eles começam a mudar até o próprio culto, eles começam a idolatrar, eles começam a sair de Deus. Mas esse nem era tanto o grande problema. O problema é que o povo de Israel, que fica em Samaria, eles começam a se misturar. Ele era um tipo de judeu miscigenado, um judeu misturado. E o judeu que ficou em Judá, né, que era o israelita da tribo de Judá e Benjamim, ele se sentia melhor porque ele se sentia puro. Ele se sentia, vamos dizer assim, com pedigree. Nesses dias a gente viu um cachorrinho, e daí a gente já falou, ele tem pedigree? Pedigree, né? Quer dizer, o judeu, ele era muito ligado a isso, gente. Olhem lá, se a gente lê Mateus, a gente vai ver que o tronco de Jessé, lá de Jessé vem Davi e vem trazendo toda a genealogia para dizer que Jesus era judeu. Está lá.
Então, essa mulher fala mais ou menos assim. Quer dizer que o pedigree agora, que está com sede, né? Você não tem como pegar. Agora você vem pedir para a mulher samaritana. E Jesus fala, olha, a água que eu tenho não é bem essa água, não é essa que eu estou querendo. É uma água viva, né? Porque Jesus conhecia o coração dela. Mas ela continua, né? Você não tem como tirar. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que seus filhos vinham beber água aqui, que o seu gado vinha beber água aqui? Aí Jesus, conhecendo isso, uma estratégia para trás, e conhecendo a dor dela, fala, vai chamar seu marido. Aí ela fala, não tenho. Gente, uma ferida aberta, uma ferida aberta. Todos nós temos feridas, não é? Todos temos, ou a ferida já cicatrizou, ou quem é muito novo, talvez, né, na vida a gente vai ter aflição, infelizmente, né? Jesus, ele fala para a gente, eu venci e vocês vão vencer. Mas quando alguém toca na ferida, o que a gente faz? A gente para, calma aí, não quero falar sobre isso. Chega, né? Não quero falar. É difícil a pessoa que tem uma ferida aberta e que vai buscar ajuda, que vem falar com as pessoas que podem ajudar, ou que vai num psicólogo. Gente, se tem um psicólogo, se tem um médico, é porque Deus dá para a gente essa inspiração e esse estudo. Então é orar e também ir no médico, é orar e também ir no psicólogo, né? E o que Jesus faz? A mulher com certeza pensa, eu já fiz de tudo, eu estou aqui buscando água, eu cuido da casa, eu tentei ser amada, né? Provavelmente o primeiro marido, ela esperou, né? Como era o costume da época, se guardou, fez de tudo, fala, pronto, vou ser feliz, não deu certo. Aí veio o segundo, eu quero ser feliz, não deu certo. Aí vem o terceiro. E muita gente, quando lê, ainda acha que ela era adúltera ou prostituta. Gente, o tratamento, infelizmente, com as adúlteras e prostitutas, pelos judeus, era outro. Era outro. Ela era uma mulher que tinha sido várias vezes desprezada. Ela não era uma mulher adúltera nem prostituta. E Jesus fala, bem dissestes, né? Você já teve 5 e esse que está com você não é seu marido. A samaritana, na hora, ela muda de assunto, mexeu na dor. Ela fala, vejo que é profeta, vejo que você é profeta. Nós adorávamos aqui, qual que é o verdadeiro lugar de adoração? Gente, o que tem a ver com o que eles estavam falando esse assunto? Ela mudou de assunto, tocou na dor, ela fala, opa, calma aí. Se você é profeta, o assunto é espiritual, isso não vamos tocar, isso tem a ver comigo. Só que ela estava falando com o próprio Deus ali. E Deus, ele tem sensibilidade. Gente, tem muita gente que não tem sensibilidade. Como diria um professor meu, aqui não acontece, né? Tem muita gente que não tem. Às vezes você está falando com uma pessoa, quantas vezes eu no nosso estudo conversamos com o irmão Wilson, né, por exemplo, passou o vídeo sobre alimentação. Imagine a pessoa, 60 anos com uma alimentação. A alimentação não é só uma pura questão, é uma questão social, uma questão econômica, é uma questão cultural. Como que você chega e fala, olha, isso aqui que vocês estão comendo, não é por aí. Né? Ou a pessoa tem um problema, olha, você fez errado. Jesus em nenhum momento ele falou, você é errada, mulher. Né? Ele não deu de dedo, falou, você está errada, você olha o que você fez. Né? Você não dá conta do recado. Ele não fez isso. Ele foi, olha, eu tenho a água viva, para que você não precise mais procurar, para que você não seja essa mulher triste, para que você venha para o nosso ministério. E a mulher, ela foi andando e entendendo. Primeiro ele chama de judeu, depois chama de Senhor e agora chamando de profeta. Quer dizer, ela está caminhando no entendimento, né? Essa alma inquieta. Bem, obviamente, Deus coloca no coração de toda pessoa esse anseio de não ser só. É como um poeta brasileiro que eu gosto muito fala, é impossível ser feliz sozinho. E ela buscava isso.
Sozinho para ela não servia. E ela vinha buscando. E por quê? Por uma cultura, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com uma palavrinha que talvez pudesse mais para frente ser traduzida de uma forma diferente, que é uma palavra chamada submissão. Submissão não é escravidão. Submissão não é ser subserviente, não é estar abaixo, né? Porque a mulher representa a igreja e o homem representa Cristo. São essas as figuras da Bíblia. E aquele Jesus ensina-nos a isso, né? O que é o que está em uma posição, vamos dizer assim, de liderança, é aquele que deve mais servir. Não é assim? Não foi isso que ele fez quando lavou os pés dos discípulos? Se você falou para Pedro, se você não me deixar lavar seus pés, vocês não têm parte comigo. Então, a figura de liderança, tanto aqui na igreja, quanto nas empresas, quanto em cada casa, é a figura do sujeito que deve servir e dar a vida se precisar. E isso é mal interpretado, né? Por que é mal interpretado? Lá atrás, quando a gente lê o Gênesis, né, quando Deus conversa com a serpente, infelizmente, lá é jogado um opróbrio, uma maldição, né, sobre as dores, sobre as dificuldades das mulheres. Mas se a gente ler, eu vou citar, né, porque eu costumo falar bastante aqui, e até passar do tempo. Isaías, capítulo 4, o início, para quem quiser anotar e buscar depois. Esse opróbrio foi retirado das mulheres. Foi retirado. Lá está escrito, haverá o dia em que 7 mulheres, né, elas vão querer só ser chamadas pelo nome. Abrirão mão de precisar de alguém, se for o caso. As mulheres hoje, Deus retirou e a gente viu tudo a movimentação. Essa profecia, ela aconteceu no século passado, ela vem acontecendo. Não precisa mais. A figura da mulher samaritana é uma figura forte. Ela não é uma figura igual àquela que foi rechaçada na época. Bem, esses traumas acontecem, a gente não tem como entrar e dizer o que leva, o que foi que fez com que ela não conseguisse ser feliz, né, na sua vida, mas Jesus estava lá. Jesus veio trazer a água viva. E ela fala, eu sei que há de vir o Cristo, e Jesus fala, sou eu. Sou eu. Eu sou Cristo. Revela a identidade, né, de uma mulher que está buscando por ser aceita, de uma mulher que está buscando por ser amada, que ela está buscando encontrar alguém, que ela está buscando amar. Porque a mulher, o homem também, mas é que hoje a gente está falando das mulheres. A mulher nasceu para amar, porque ela foi criada à imagem de Deus Pai, que é amor. Então ela precisa, a gente tem essa necessidade, né? Todo ser humano aqui, que existe na Terra, nós estamos aí em quantos bilhões, veio de uma mulher. E toda mulher que é mãe sabe o que é o amor, não é? Bem, essa alma desfeita da mulher, né? Essas frustrações, né? Uma frustração, gente, ela causa ira. Quando acumula-se a frustração, ela causa uma alma desfeita, né? Ela desarruma a alma, ela desfaz, ela arrebenta, né? A pessoa não consegue mais se colocar na realidade, a pessoa se esconde, ela vai meio-dia, quando o horário que todo mundo vai buscar é mais cedo, né? Existem, infelizmente, pessoas sem misericórdia, de parar, entender, não, elas simplesmente começam a excluir. Mas Jesus traz a água. Estou quase caminhando para o final, gente. E a samaritana, ela queria o quê? Ela queria um lar. São coisas diferentes. Tem gente que tem 20, 30 casas. Tem gente que tem fazenda. Tem gente que tem tudo, mas não tem um lar. Ela queria um lar. Ela buscava um lar. Ser aceita. Ela não aceitava qualquer coisa. Não aceitava. Ela não aceitava talvez ser comprada, ser usada. Ela não. Ela queria amar, mas ela queria também ser respeitada. Não é? E quando ela vai embora, olha que interessante, ela deixa o cântaro. Ela deixa lá. Tipo, quando eu quiser, eu volto buscar essa água aqui. E ela corre e vai falar para os homens, eu encontrei Cristo,
Vamos lá para ver, ele sabe tudo sobre a minha vida. É? Por isso que eu coloquei a primeira missionária entre as samaritanas, né? E a gente deve repensar muito bem hoje com os nossos missionários. Será, gente, que o missionário é aquele que aparentemente, olha, essa palavra é fundamental, só come as coisas que tá ali no script? É aquele que só anda tudo bonitinho, arrumadinho? É aquele que aparentemente é a melhor pessoa? Será que ela era? Jesus foi pegar um currículo assim, olha, eu quero essa pessoa que não erra. Não. Ele foi atrás de uma mulher forte. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que aprender, algo que eu fiquei muito pensando sobre isso, né? Sobre Paulo também, sobre esses missionários de Deus, né? A mulher foi buscar homens e os homens foram buscar comida. Quer dizer, né? Vai para o supermercado vocês, deixa eu tranquilo. A hora que eles vêm, eles falam assim, ué, mas não está com fome? Quem será que deu de comer? E ele fala que a fome que ele mata a fome fazendo a vontade do Pai. Quer dizer, Jesus nem sentiu fome, porque ele conquistou, ele salvou uma pessoa, não é? E ele fala, né? Então venham ver. Quer dizer, Jesus sabe tudo sobre a nossa vida, gente. Tudo, tudo, tudo. Não adianta, sabe, esconder. Deus está vendo tudo. Eu não quero sair nessa foto, porque nessa foto tem coisas aqui, meus amigos, talvez eles bebem, ou talvez eles estão festando, e essa foto vai para... Deus está vendo, Jesus está vendo. Quem precisa ver, está vendo. Então, é coisas da gente repensar. Claro que a gente, como bom cristão, a gente tem que dar o exemplo e buscar dar testemunho. Mas a gente tem que saber que Cristo conhece a gente. Também não adianta um testemunho ser de aparência, né? Bem, nós vamos ter uma música, né? Mas a mensagem principal que eu quero dar é essa. Sejamos sinceros de coração, né? Se nós temos algum problema, e mesmo que não tenhamos, que não saibamos disso, vamos nos arrepender, vamos pedir. O perdão, a remissão, né, dos pecados vem pelo arrependimento. E vamos nos colocar, como a mulher samaritana fez, a serviço de Cristo, né? Pois ele sabe tudo sobre a nossa vida. E ele pode nos dar a água que jamais a gente terá sede.